Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Na realidade, a nossa visão do catolicismo italiano é muito contrário da realidade. O catolicismo na Itália ele é político. É a crise que me leva a repensar procedimentos, é a crise que me leva a repensar a minha própria vida. A crise tem que nos levar a repensar os nossos processos no Brasil. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje o meu abraço especial vai para os nossos diretores e facilitadores da Rede Tribuna de Comunicação. 24 horas por dia levando informação com responsabilidade. No primeiro quadro, hoje eu converso com Eiris Fernando Oliveira. Ele que está há 11 anos morando na Itália. Já passou pelas cidades de Ravenna e também Torino. Ele é um missionário, vai falar sobre a religião, sobre o catolicismo na Itália. No quadro de variedades, um bate-papo com o Dr. Hercias Rodrigues de Souza. Ele é procurador da República aqui no Estado do Espírito Santo, formado em Economia e Direito, responsável pelo programa 10 Medidas contra a Corrupção. Ele é membro do Ministério Público Federal. Um bate-papo muito importante. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Maravilhado com Diante do Trono e Nívia Soares. É hora de reunir a família, convidar os amigos. Esse barulhinho que você acabou de ouvir estão convidando para assistir o programa e você pode convidar também os seus amigos. Nós voltamos em instantes. A partir desse momento tem um bate-papo com Eiris Fernando de Oliveira, ele que está há 11 anos na Itália como missionário. Vou te chamar de Fernando. Fernando, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Tudo meu, prazer. Fernando, você está na cidade, na verdade, agora passando um período no Brasil. Isso, não é? Isso mesmo. Mas durante esses 11 últimos anos você está na Itália. Isso mesmo. Como missionário. Missionário. O que faz, Fernando, sair do Brasil, da sua terra, da sua gente, para ir para uma outra nação, outra língua, para falar de Jesus? Na realidade, é a chamada do Senhor Jesus, né? É algo assim que é forte, algo que te faz redirecionar os seus sonhos e projetos. Quando o Senhor te chama, Ele te seduz. Né? E é isso que aconteceu comigo. Nós somos ali com a intenção de fazer algo para o Senhor Jesus, né? Poderíamos ter feito aqui também no Brasil, mas nós sentimos esse desejo de sair, de fazer alguma coisa com relevância em outro país. E o Senhor colocou o nosso coração de Itália. Você foi muito novo para lá, porque tem 11 anos que você está na Itália. Isso. Né? Você saiu com 20 anos do Brasil. 20 anos saí do Brasil. Não teve dificuldade com a língua? No começo tive dificuldade, sim. E tem muitas histórias engraçadas, né? Porque parece o italiano com o português e você às vezes quer falar o português querendo, né, dar um jeitinho brasileiro e você acaba tendo algumas dificuldades. Mas o Senhor nos abençoou e quando nós começamos então de fato a direcionar a congregação, a ser, né, o missionário da congregação da igreja, o pastor da igreja, nós começamos a perceber que o nosso italiano precisava melhorar. Porque uma coisa é você falar em italiano, outra coisa é você ministrar em italiano. Você não está numa igreja brasileira na Itália, você está numa igreja que fala italiano. Nós somos Missão Nova Aliança, né, do pastor Joab, mas a nossa intenção é de falar, de não trazer uma cultura brasileira para a cultura italiana, é levar Jesus para a cultura italiana, é diferente. Me fala uma coisa, você vai falar do amor de Jesus, mas com uma visão mais evangélica. Com certeza. Chega lá, você tem um contexto do catolicismo. Como foi lidar com essa situação? Na realidade, a nossa visão do catolicismo italiano é muito contrário da realidade. O catolicismo na Itália ele é político. Os mais velhos, eles professam sua fé, mas os mais novos são ateus. Eles têm um espírito de blasfêmia terrível, né? Eles tropeçam no chão, eles levantam a boca e lançam uma palavra de maldição contra Deus. É normal
Mas e quando a gente assiste, por exemplo, na televisão, ali na Praça São Pedro, aquele povo todo com o Papa, quer dizer que... A maioria é estrangeiro. A maioria são estrangeiros. Você vai ter uma porção de italianos ali, mas em proporção às outras nações que estão ali, é um número bem pequeno. E você, na verdade, esteve em várias cidades, Ravenna, Torino, Lecce. Isso mesmo. Eu morei 5 anos em Torino, fomos enviados também ali para Lecce, ficamos quase 4 anos ali na cidade de Lecce, na Puglia, e o Senhor nos abençoou com uma possibilidade de uma porta aberta ali em Ravenna, onde o Senhor fez assim, foi assim, quando o Senhor muda a página da nossa vida. Foi algo assim, extraordinário, uma possibilidade, uma oportunidade que o Senhor nos deu ali. Na realidade, nós viemos aqui para dar uma refinada no nosso ministério, né? Aperfeiçoar, e nós retornaremos para o campo missionário. E a Itália é um país assim, que necessita de pessoas que amam aquele país, né? De pessoas que orem pelo aquele país, pela libertação. E eu creio assim, um tempo novo para aquele país, sabe? Um tempo em que o Senhor está mudando os paradigmas, a questão da religião, que é algo assim que impede as pessoas de conhecer o Cristo. Né? Mais uma vez eu quero retomar com você. Quer dizer, então, que a Itália de hoje, em termos espirituais, mesmo tendo a presença do Papa ali, o Vaticano, dentro de Roma, né? Isso não quer dizer muita coisa. Você falou que eles são mais ateus. Com certeza. Se você ter ideia, há uma restrição muito grande contra a igreja evangélica. Não é fácil você abrir uma congregação, alugar um templo. Não é como aqui no Brasil, você vai e aluga. É uma série de burocracias. Então você vê vários impedimentos mesmo contra a igreja evangélica. Nós fizemos um tratado esses dias na nossa igreja sobre missões. E nós fizemos ali um estudo que os evangélicos, os que professam a religião cristã evangélica, nós não somos nem 1% na Itália, nem 1%. Sendo que há várias igrejas de tradição, né? A igreja luterana, o John Wesley, e essas igrejas, tem uma dessas igrejas, os valdeses, de tradição italiana muito forte, e essa igreja é cotada como evangélica. Mas hoje ela já aceita o casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Já é uma questão sobre a questão da liberação das drogas. Então, assim, você vê que não há um impacto na sociedade em termos de evangelho, porque cedeu já ao secularismo do nosso tempo. Trazendo para nós aqui, Fernando, qual a importância do nosso telespectador dar atenção a este evangelho que nós chamamos de boas novas de Jesus Cristo? Nós não estamos falando de denominação, estamos falando do Cristo que muda a história das pessoas. Porque na realidade as pessoas, há muito falar sobre missões, mas se você for aprofundar, as pessoas elas não conhecem de fato o que é missão, né? Se fala muito sobre os países pobres, a África, né? Mas os países ricos, eles não merecem ser evangelizados, né? A Itália, porque é rica, não, né? Qual o peso? O africano tem mais peso do que o italiano? Então, assim, eu acredito que a missão, nós não olhamos as pessoas que têm mais ou têm menos. Nós olhamos com o olhar de Cristo, aqueles que necessitam de ouvir falar de Cristo. E o Senhor tem colocado no nosso coração, através dessa missão no Nova Aliança, que nós temos sendo direcionados por eles, de trabalhar nesse sentido, de levar essa palavra a essas pessoas. Porque não adianta a gente querer abraçar o mundo. Deus nos deu uma orientação, nós vamos seguir aquela orientação. Então, assim, na realidade, o Senhor tem nos chamado para este momento, para esse país, e a nossa intenção é de que as pessoas neste país conheçam a Cristo. Qual a importância do nosso telespectador conhecer esse Jesus que você saiu daqui para ir lá para a Itália apresentar? E sem dúvida nenhuma, Ele é a pessoa que pode mudar nossas vidas. Eu vivo isso na minha vida, o Senhor mudou a minha vida, mudou toda a minha história. Com Cristo, hoje eu posso dizer, eu caminho em direção à vitória. Tenho uma família maravilhosa, uma esposa, uma filha. Minha filha nasceu na Itália. E eu agradeço a Deus porque foi Ele que nos escolheu. E quando nós temos consciência dessa chamada, dessa escolha, não tem como você não querer que outras pessoas também conheçam esse Cristo. Porque, de fato,
há uma esperança, há uma resposta, há uma outra possibilidade de vida com Jesus. E o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele receber este Jesus e passar a ter esta outra possibilidade melhor de vida que você vive e prega? Olha, basta você abrir o seu coração para o Senhor Jesus, né? Não há dinheiro, não há favores, o que há é a graça de Jesus nas nossas vidas, que é algo assim que supera todas as nossas expectativas. O Senhor Jesus, ele veio para salvar todos aqueles que creem no seu nome. Então, acho que é isso. Abra o seu coração para o Senhor Jesus, invoque Ele, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, invoque o nome dEle e Ele vai estar perto de você e vai mudar a sua vida. E qual a importância dele buscar uma igreja próximo da casa dele para congregar com toda a família? É fundamental, é importante que você entenda isso, né? O corpo de Cristo onde você é ministrado, ensinado, exortado. Foi o Senhor Jesus Cristo que edificou a sua igreja e isso é fundamental. Procure um pastor mais próximo de você, uma igreja, converse com ele, peça conselhos para ele, para que você siga uma vida debaixo dos princípios de Deus. Fernando, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns por ter aceitado esse desafio de sair da sua parentela, da sua terra e ir para uma outra nação, para outros povos, anunciar Muito o obrigado, amor de Jesus. senhor. Deus te abençoe. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o missionário Eiris Fernando Oliveira. Ele que está na Itália já há 11 anos, levando o amor de Jesus, o poder de Jesus de transformar as pessoas. Este mesmo Jesus quer mudar a sua história, dar uma outra história para você contar. Vai mostrar para você outras possibilidades que até agora você não conseguiu. Com Jesus, tudo é possível. Desafios, volta já. A partir desse momento tem um bate-papo com o Dr. Hercias Rodrigues de Souza, ele que é procurador da República, atualmente no Estado do Espírito Santo, no Ministério Público Federal. Dr. Hercias, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso e o senhor está com um projeto que tem chamado a atenção de toda a sociedade, 10 medidas contra a corrupção. Essa é a ideia. O Ministério Público Federal entende, pastor, nossos telespectadores, que nós temos uma crise no Brasil. Uma crise ética, política, econômica. Mas dizem que os chineses traduzem no mesmo ideograma a palavra crise e a palavra oportunidade. Eu não sei mandarim, para ver se é isso mesmo. Mas tem um fundo de verdade. As crises, elas são ensinadoras. Então é hora de o Brasil, e o nosso povo é um povo criativo, um povo que tem mesmo soluções, é hora de o Brasil repensar alguns fundamentos, principalmente, pastor Eli, fundamentos de natureza ética. E aí, quando nós pensamos fundamentos de natureza ética, nós promovemos mudanças enormes na sociedade, às vezes sem sentirmos. No Brasil, há 20, 30 anos, ninguém usava cinto de segurança. O meu pai jogava o cinto de segurança embaixo do banco. Às vezes, pastor, até cortava o cinto de segurança porque dizia que incomodava. Hoje ninguém entra num carro sem usar cinto de segurança. Nós mudamos algumas culturas radicalmente. O que nos impede é a pergunta que o Ministério Público Federal faz. O que nos impede de daqui a 20, 30 anos mudarmos a nossa cultura de tal modo que quando nós olharmos para trás, nós não nos reconheçamos. Dizemos, puxa, as coisas eram feitas com corrupção há 20, 30 anos e o nosso jovem de 15 anos não acreditar nisso. Nada nos impede. É uma questão ética, é uma questão de sobrevivência. A ONU diz, pastor, que o Brasil perde 200 bilhões de reais por ano decorrente de corrupção. Então quer dizer que nós podemos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de crise e quem sabe iniciar uma nova cultura. Essa é a ideia. Os grandes avanços da humanidade foram em crise. E a gente aprende isso tanto na vida material, quanto aqueles que têm a sua fé, aprendem também na questão espiritual. As crises são ensinadoras. É a crise que me leva a repensar procedimentos, é a crise que me leva a repensar a minha própria vida. A crise tem que nos levar a repensar os nossos processos no Brasil. Os nossos processos são corruptos. A nossa ética média não é boa. É preciso mudar isso e é possível mudar isso. Vamos começar a mudar isso? É o desafio.
Como a sociedade ela pode participar para nós mudarmos o atual quadro que é depressivo? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas, e aí eu sempre tenho dito, pastor, que essas medidas não têm o monopólio da virtude. Quer dizer o seguinte, tem virtude fora dessas 10 medidas, mas é uma coisa simples, é prevenir a corrupção, reprimir mais fortemente a corrupção e fazer com que o dinheiro desviado volte mais rapidamente. Nesses 3 eixos de prevenção, de melhor repressão e de efetividade na busca do dinheiro desviado, gravitam as 10 medidas. Basicamente isso. Algumas de processo, fazer com que o processo ande mais rápido, essas coisas todas. Mas são 10 medidas que podem ser o começo de uma mudança. E se as pessoas entenderem, pastor, adequadamente isso e ombrearem conosco nessa luta, é possível mudar. Onde que a sociedade participa? A Constituição Federal diz que as leis podem ser feitas por intermédio de um parlamentar, um deputado, um vereador no município e tal, mas pode ser por iniciativa popular. As propostas que o Ministério Público traz à sociedade são de iniciativa popular. Qual que é a ideia? A ideia é que a sociedade seja protagonista, parta dela uma iniciativa. E aí são projetos de iniciativa popular, e aí eu quero tomar a liberdade de passar para o senhor. Esse caderno é um caderno que explica as 10 medidas, tem um sítio eletrônico, porque a internet hoje é uma realidade. Se a gente digitar no Google 10 medidas, o primeiro site que aparece é o site da campanha. E aí está tudo explicado, e tem uma ficha, pastor, que as pessoas devem assinar. E aí tem uma questão, todo mundo está acostumado com internet. Não, esta ficha tem que ser assinada fisicamente, não tem jeito. E pode ser entregue em qualquer Ministério Público. As igrejas são nossas parceiras hoje e elas podem receber e com certeza vão encaminhar para nós também. São fichas, a pessoa tem que assinar a ficha, colocar o nome da mãe, o CPF, assinar a ficha e encaminhar. E aí o senhor e a senhora vai estar exercendo cidadania em estado puro e direto. E daqui a 20, 30 anos estaremos colhendo os frutos de uma nova cultura no nosso Brasil. Certo, pastor. Por Não certo. é isso? Agora, doutor Essias, qual a relação? Eu sei que o senhor faz questão de expressar a fé do senhor em Jesus Cristo. Existe alguma relação desses 10 princípios com os valores do Cristo? Totalmente, totalmente. Os princípios cristãos são princípios de ética, de moralidade, de respeito ao outro, de respeito não só ao patrimônio do outro, mas à pessoa do outro. Esses princípios éticos têm que ser a nossa ética média. E a nossa ética média tem que ser influenciada por isso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E há pouco o senhor falou sobre igreja. E como igreja nós também temos a nossa parcela de responsabilidade em contribuir pela mudança da cultura onde nós estamos. E como a igreja ela pode influenciar também a sociedade? Porque a igreja, tendo os princípios cristãos, tem o dever, isso é um dever, é uma missão, de levar às pessoas esses valores de ética, esses valores de moralidade. Portanto, se alguém professa uma fé cristã, ele tem como uma das missões ser, nós dizemos, tem um linguajar nosso, né, sal na terra. E o sal é algo que faz diferença. Depois que o sal chega em algum ambiente, o ambiente muda. E assim deve ser a ética nossa. Nós temos que ser influenciadores. Se a nossa ética, o nosso conceito de justiça não for melhor, não for mais apurado, nós não estamos salgando. Né? Fazendo a diferença, né? Nós estamos fazendo a diferença. Deixando um pouquinho o procurador de lado aqui do Ministério Público Federal, o cidadão Essias. Quem é Jesus para o senhor? Salvador. Essencialmente Salvador. A razão da nossa fé, alguém que aceitou deixar um estado de glória para assumir um estado de homem e inteiramente homem não pecou. E, portanto, é o nosso exemplo. Tem quantos anos que o senhor entregou a vida para Jesus? Aos 9 anos. Eu sou de uma família evangélica, mas fiz, como nós entendemos, né, essa assunção da fé é algo pessoal, não é transmitida geneticamente. Então,
aos 9 anos, fui batizado aos 11 para os 12 anos. Os meus bisavós converteram-se quando primeiros missionários batistas lá da Missão do Sul vieram aqui para Minas Gerais. Eu, coincidentemente, sou capixaba, por uma dessas coincidências aí. Já rodou por vários estados, mas é capixaba. Sou capixaba. Saí daqui muito pequeno, com 4 anos. Eu digo até brincando que sou um capixaba sem pedigree, porque não conheço o estado e tal. Mas acabamos radicando no Paraná. Mas sou de uma família evangélica, então batistas. Embora hoje estejamos, os nossos familiares estão em todas as denominações aí. Qual a importância do nosso telespectador se atentar para os princípios de Jesus, para os valores bíblicos? Aquele que atenta aos princípios bíblicos é um cidadão exemplar, é alguém que colabora efetivamente para que a sociedade tenha paz social, é o bom vizinho, é alguém que contemporiza, porque os princípios bíblicos são princípios, essencialmente, eu sempre digo, de ponderação. Ponderação. É alguém ponderado. Como Cristo era alguém extremamente ponderado. E aí é um bom cidadão e é alguém que leva a paz social. E o que ele precisa fazer em casa, ou como ele pode receber este Jesus, que o senhor professa essa fé, inclusive no meio profissional, o senhor aplica os princípios do Cristo? É essencialmente a aplicação mesmo, como as pessoas podem viver a sua fé. A vivência da fé, ela é essencialmente prática, E aí, se você pratica a sua fé no dia a dia, e eu nem estou aqui a dizer que seja algo fácil, é algo que exige... É desafiador, né? É desafiador. Mas nós temos, e aí é uma questão de fé, nós temos o que nós acreditamos é o amparo do Espírito Santo, que é exatamente esse elo. Esse auxílio sobrenatural. Que faz com que Cristo esteja em nós, é o que nós acreditamos. O Espírito Santo tem, depois da assunção de Cristo, então, esse papel de fortalecedor e de consolidador dos nossos valores. Doutor Essias, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Quero parabenizá-lo pela iniciativa, estar envolvido aí nas 10 medidas contra a corrupção e o que nós precisamos, não somente capixabas, mas nós brasileiros, estamos precisando de autoridades como o senhor para tomar iniciativas nesta direção para mudarmos a história de um país tão bonito, de um povo bacana e um povo também abençoado por Deus. Obrigado, pastor. Vamos participar da campanha. Internet, dá para imprimir esse formulário, entregue na sua igreja, entregue no Ministério Público da sua comarca, leve para o seu familiar. Vamos participar. Doutor Essias, os endereços eletrônicos já estão no vídeo e nós do programa Desafios, juntamente com a nossa igreja, vamos participar e vamos lutar contra a corrupção. Que bom, muito obrigado. Um grande abraço para o senhor. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o doutor Essias Rodrigues de Souza, ele é procurador da República, atualmente no Estado do Espírito Santo, formado em Economia e Direito e membro do Ministério Público Federal do Estado do Espírito Santo. Não deixe de entrar nos endereços eletrônicos que estão no vídeo e vamos participar desta campanha para mudar a história, porque nós somos responsáveis, de acordo com a Bíblia, a Palavra de Deus, pela próxima geração. O programa Desafios está fazendo a parte dele, eu como apresentador e toda a minha equipe. A sua é entrar no site, imprimir, preencher, assinar e entregar em qualquer uma das unidades do Ministério Público. Desafios, volta já. Agora eu gostaria que você anotasse na sua agenda, nos dias 21, 22 e 23 de novembro, acontecerá o 12º aniversário da IAD Desafios e já estão confirmadas as presenças do pastor Ariel Karen Or, ele que é judeu, mora em Jerusalém, a presença do apóstolo Nassi Efísio Casula, os cantores William Santana, Josué Pereira, Ministério Adoradores, eu também estarei fazendo a música, será uma alegria receber você, a sua família e olha, numa noite de ação de graças dessas, seja do dia 21, do dia 22, do dia 23, Deus pode realizar o seu sonho.
Deus quer entregar a sua vitória. São 12 anos de conquistas da IAD Desafios e você não pode perder. Então anote na sua agenda, sempre às 19 horas. A nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria, atrás da antiga sede da Citroën. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Maravilhado, com Nívia Soares e Diante do Trono. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente final de semana. Na verdade, uma semana de conquistas, de vitórias. Mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. Até lá! Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais